E aí, lojista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast CDL+. Ao meu lado, nosso presidente, Edivar Júnior. Hoje também com o nosso vice-presidente, Ralf Pereira, aqui presente. E é um prazer para mim estar aqui com o nosso ex-diretor do CDL Jovem, né? E um cara que desponta e inspira muitos jovens empreendedores na cidade, que é o nosso amigo Tarcísio Viana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui na casa sempre. É uma alegria enorme poder influenciar e falar um pouco com os empreendedores, como a gente costuma, né, impulsionar essa galera aí. Aliás, influenciar foi o caminho que você começou seguindo desde cedo, desde os 14 anos, mais ou menos, não é isso? É isso. Se eu me lembro um pouquinho da sua história. 15 anos eu já estava trabalhando, já estava empreendendo. Comecei com alguns amigos uma rede de blogs e a gente foi vendendo publicidade, vendo até hoje, e a gente tinha um trabalho muito legal, foi pré-influenciadores, pré-blogs. A galera, era necessário explicar ainda o que era internet, o que estava chegando, como eram os sites de notícias. Enfim, foi uma época muito 2013, legal. mais ou menos? Isso, 2013, 2012. WhatsApp, né? Isso aí. WhatsApp. Era Orkut ainda, souber. E aí a gente começou uma ideia de digital e de vender anúncio no digital, que como que o lojista, o empresário, compra um anúncio que não existe, né? Que ele não pode tocar. E aí com os jornais impressos ainda pujantes na Muito época. fortes ainda, e né? tudo mais. E a gente desrompendo, conversando, entendendo as necessidades. Lá a gente ganhou dinheiro. Começou a vir um boom de blogs e de influencers, e a gente decidiu que era hora de finalizar. E você acha que a mídia tradicional, os jornais impressos, a televisão, enxergou isso também lá atrás? Ou você acha que demorou a enxergar? Acho que demorou a enxergar, acho que demorou a entender a qualidade e a rapidez que a informação precisava chegar para as pessoas, para o público, né? Final. Exatamente. E aí com grandes, mas assim, não é um ambiente, um problema local, é um problema nacional, porque foi uma porrada, um baque para todo mundo. Então, eu acho que começa cultural, né, Tarcísio? Exatamente. E a gente tem uma revolução, Júnior, que é o jornalista Folha de São Paulo lança um podcast jornalístico / criminalista, né? Um jornalismo investigativo, linha direta lá de antigamente, que fala de uma mulher da casa abandonada e bomba, e o país fica semanas só falando disso. Você vê o jornalismo investigativo, que hoje já não é muito mais comercial. Antigamente a gente tinha nessas, mas hoje está muito fora de moda. O cara cria um podcast com uma história real. E rouba uma cena. E para em todos os veículos, para a imprensa, a política, traz todo mundo para um case de sucesso. Eu acho que a mídia está mudando muito, e esse podcast para mim foi um grande exemplo. E falando um pouquinho de mídia física, né? Todo jornal é de ontem. Já começa por aí. Exato. Todo jornal é de ontem. Ele já tem a notícia, já está publicando ali a notícia que já aconteceu, já é passado. E no mundo de hoje, e aquilo que a gente estava falando da velocidade da informação, né? Então, realmente, lá 10 ou 12 anos atrás, era realmente visionário você falar... E assuntos até frios, né? Porque na rede de blogs, né, são assuntos frios, são assuntos que podem ser publicados hoje, podem ser relidos hoje, o que já foi publicado há 10 anos. A gente teve um destaque muito legal, que um deles foi da área de moda e ninguém fazia digitalmente só essa área aqui. A gente começou a vender, a gente contratava as meninas que escreviam, faziam fotos e apareciam, e ficava eu e um sócio, o Daniel, vendendo, conversando com o lojista, entendendo a necessidade. Essa veia comercial acompanha até hoje. Então você quer dizer que o início das blogueiras em campo, dos blogs em campos, você teve uma participação muito intensa. Lá atrás dos blogs de vários segmentos. Tinha esportes, tinha economia, e o site, moda, como um site mesmo. E um site disso para você, vou fazer isso. Da onde que você lembra como é que veio? Não lembro como veio. Deve ter acho que percepção da internet. Tinha algumas percepções e tinha vários amigos que gostavam de áreas. A gente foi convidando despretensiosamente para vender anúncio. E algum deles hoje ainda
tá nessa área de publicidade? Não, tem algumas pessoas que começaram lá com a gente assim, mas eu acho que ninguém pegou a tônica comercial que a gente tinha. Entendi. Sabe, o potencial de ganhar dinheiro e tal, acho que a galera não... Mas ainda tem gente falando sobre os mesmos assuntos. Tem, a Letícia Salles começou lá com a gente, uma pessoa incrível, minha amiga, e hoje vive disso, então é muito legal. Mas vamos aqui um duelo. Você não acredita mais no jornal impresso, você acha que já aconteceu e ele passou o tempo dele. E aí, de repente, você aposta numa revista que é uma revista de sucesso que é impressa. Como que você vê... Então, qual é essa diferença? Por que a sua revista é atrativa e o jornal não é mais? Hoje a gente tem 1 ano da revista Fever. Sim. A revista Fever foi totalmente pensada para o cliente que quer se posicionar. A gente fala muito, Júnior, assim, de pirâmide de Maslow. Poxa, eu, administrador por formação, entendo que as necessidades das pessoas são uma pirâmide, tem as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas de segurança, ter um emprego, ter uma vida tranquila e tal, depois ter uma família, cada uma dessas necessidades sem satisfazer uma, você não avança para outra. Se você não tem necessidades fisiológicas, comer, beber, você não consegue ter uma casa ou ter uma família sem nenhum desses. E lá em cima na pirâmide de Maslow fala muito sobre autoestima, autorrealização, sobre como as pessoas querem ser vistas, sobre a necessidade social delas, com quem que elas convivem no dia a dia e como as pessoas agregam para elas. Hoje a revista junta o topo da pirâmide de Maslow. Ela documenta essa autoestima da pessoa. Ela mostra como a pessoa quer ser vista e como o negócio da pessoa quer ser reconhecido no mercado. Ela traz um ambiente social para as pessoas de forma muito inteligente, muito qualificado. Porque os líderes de mercado da cidade hoje estão nelas. E a gente promove eventos que eles se comunicam, eles estão juntos ali. Então, a gente cria uma série de experiências para o cliente. Além de ser visto como ele quer, como um case de sucesso para a cidade e influenciar sobre a marca dela, o case da revista é mais ou menos o mesmo que da rede social. Eu compro na FEMAC porque eu conheço o Júnior de vista e ele me parece um cara legal. E aí eu trago para a revista um cara que é dono de uma clínica, mas que fala como dono de uma clínica, depois fala como especialista de uma área, depois em outra edição fala sobre como é ser pai, o que ele faz no hobby dele, que livros ele gosta de ler. Então eu vou fragmentando a comunicação dele, dando percepção para quem está lendo do cara que está ali, sem preocupação com a publicidade por publicidade. É uma aposta numa coisa mais consistente com o tempo, porque isso aqui é muito rápido. Isso, exato. Essa coluna social que existe aqui é muito rápido, imediatista. Ralph canta, Ralph toca Recopel, é muito rápido. Pô, passei e agora aqui. com 5G, então, você vai ver como vai mais rápido ainda, né? E aí agora a revista, você acha que ela documenta? Realmente, quando eu fiz um dos cursos de marketing lá atrás, ela falava que a diferença até do jornal para a televisão era até a foto, realmente, a foto. Às vezes um político falava assim, eu sou honesto, aí o fotógrafo conseguia registrar aquela cara de mais safado e bandido do político, e ele postava aquela foto e você olha e botava aquele título, eu sou honesto, e aquela cara de safado. Era a grande capacidade. E a revista também tem esse poder, né? Tem esse poder de documentar e você imagina porque tá todo mundo brigando pela atenção do cliente. E aí numa rede social você passa um post super bem produzido, que a gente que você também se aventura no marketing, a gente como nova geração entende muito de marketing e às vezes o profissional gasta um tempo enorme fazendo um post que é visto por 2 segundos, 3 segundos. Por que você acha que o jornal não dá mais, o jornal impresso? Eu acho que o noticioso, né, o factual, a velocidade não permite mais que se tenha tempo de imprimir para as pessoas entenderem. Eu gosto do opinativo, da coluna, acho que é algo mais factível para os jornais se tornarem. Poxa, eu vou comprar algo impresso porque tem opiniões de pessoas que eu acho muito legal.
Mas, assim, tem que ter pessoas de peso, realmente, que têm opiniões a ponto de eu comprar o jornal. E querer ouvir. Exatamente. Querer ler, te achar interessante. Talvez o jornal não virou uma questão de nicho, né? O pessoal, 50, 60 anos, acho que nem 50, 65, 60 para frente. É uma questão de nicho, assim como as redes sociais é um veículo, a gente tem que entender como veículo. Assim como o Facebook aí tá para nicho acima de 40. Exatamente. E que vai mudar, né? Já tá mudando. E que tende a mudar. Então, assim, acho que na dinâmica do mercado, a revista entra no posicionamento. Quem quer se posicionar no mercado, quem quer vender para o premium, tá ali. Que é mais ou menos o que a gente acredita como isso colabora. Eu acredito muito quando os empreendedores veem que ele precisa trabalhar o menos possível e lucrar o máximo possível. Essa é a nossa tônica lá. E na maioria dos mercados, não em todos, no varejo nem sempre, as pessoas precisam criar produtos ou serviços com valor agregado mais alto para trabalhar menos e ter uma margem melhor. Mas você começou a empreender com 14, 15 anos, 16, bem lá atrás. Depois disso, você fez o quê? Depois disso, eu já montei uma agência de marketing, que também foi uma experiência ótima, mas eu vi que eu poderia me doar em questões mais práticas. Eu acho que o Campos vive um problema, Campos e o Brasil vive um problema de agências de marketing, porque o empresário hoje não consegue pagar o tanto que a agência precisa. A agência precisa ter muitos clientes para poder se sustentar. Para poder se sustentar. Não é escalável de jeito nenhum, porque a gente vê a curva de faturamento crescendo e a curva de despesa acompanhando. Então, às vezes, é melhor o cara ter 10 clientes, ele vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro do que de 100 clientes. Porque as curvas se acompanham. Quanto mais receita São cresce, em paralelos. mais despesa cresce, exatamente. E aí, esse é um problema, assim, difícil de resolver ainda. Acho que o passo que as empresas vão contratar pessoas de marketing para dentro delas, que vão entender, que vão pegar o dia a dia, que vão pegar viver o dia a dia. A loja lá do Arthur, quando chega um produto, vai postar, olha, chegou abrindo a caixa, que a agência não vai conseguir fazer isso. Exatamente. Então, acredito cada vez mais que as empresas vão ter pessoas especialistas disso dentro delas. Humanizado e presencial, né? Tem que ter as duas mas coisas. Precisa estar muito capacitado. Tem que estar capacitado. Muito Exatamente. capacitado. Não adianta fazer no amadorismo. Não. Eu falei, é um mundo que aceita amadorismo, mas só no início e depois tem que partir pro profissional. A gente conversa muito sobre isso que ele falou, né? A gente sempre conversa entre a gente, empresário. E você tem agência? Como é que tá lá? Tá legal? Piada interna aqui. Então, assim, a gente sempre fala justamente sobre isso. Ah, você tem agência? Tá te atendendo? Não tá? E aí, são exatamente isso que você relatou. Sim. Chegou um produto agora na minha loja, na loja do Edivaldo Arthur. Eu quero mostrar esse produto, quero divulgar. Até a agência processar isso, a velocidade está rápida, a informação tem que ser para ontem. E vem aquele imediatismo que a gente está falando aqui, né? A gente precisa tem que ser imediato. E tem que ser alguém de dentro. Então, é o que ele falou. Nesse mesmo pensamento, ano passado, pela Diretoria de Indústria e Comércio do município, a gente fez um curso gratuito de mídias digitais para 400 jovens, que eu acredito no seguinte: capacitou o jovem em marketing, não falta trabalho. Ele pode ser um jovem, como eu encontrei lá, um jovem da Tapera, que tem 5, 6 clientes, e ele cobra 300, 400 reais por cliente. Então, ele faz um ganho, o faturamento dele mensal, para ele viver atendendo esses clientes com marketing. A gente acredita muito que, independente do local que o cara esteja em Campos, com esse conhecimento ele vai ter cliente. Porque olha a penca de empresários que a gente tem precisando desse serviço e que o empresário não consegue fazer. Eu até imagino que esse jovem deve ter um raio de ação, até mesmo até na regional dele, ali, na área dele, né? Ele se torna uma referência ali. Que não é necessário hoje. Empresas do Paraná cuidam de gente de Campos, Mas qual serviço de marketing especificamente? É mais a parte postar, ir lá na loja postar? Isso, ele faz um social media ali. Ele vai lá, capta conteúdo, vai postando e tal, mas ele tá ali. Porque ele tá ali que ligam pra ele e ele vai lá na hora. Ele atende aquele quadrilátero dele ali. E sabe como as pessoas se comportam. E tem influenciadores daquela galera de lá. Sim. O que é fantástico, porque ele me fala sobre influenciadores e na minha bolha aqui, eu não os conheço. Sim. E que lá dão um super resultado. Que é a bolha de lá. E capacitar essa pessoa gratuitamente, para mim, foi uma satisfação enorme. Fizemos um treinão para 400. Vamos abusar do Tarcísio aqui. Me diz um pouco o que você acha do comércio presencial.
tempo? Você acha que vai durar quanto tempo ainda? Vai permanecer? O Júnior, para mim tá claro que o comércio vai adequar experiências. Para mim tá claro que ele vai adequar serviços. Eu acho que enquanto a gente vender só o produto, a gente tende a ser passado para trás, sim. Agora, se a gente adequar serviços ali dentro, a gente vai conseguir uma dinâmica de mercado maior. Por exemplo, os shoppings muito preocupados com isso estão montando lojas só de experiências. Aí tem em São Paulo, acho que o Guatemi tem uma loja da Globoplay. E a gente tem experiências, porque para Globoplay, de repente, vale muito mais a pena estar ali e pagar o aluguel do que investir aquele valor em tráfego pago ou em propagandas em outros canais. Por exemplo, a Globoplay investe no YouTube para ser divulgado. Tá, ela vai gastar ali 1 milhão mês. Se ela estiver gastando 1 milhão mês no shopping com X mil passantes, como ela está impactando e como as pessoas vão falar da marca dela. A possibilidade de conversão muito maior. Então, eu acredito muito no comércio com serviço junto. Na experiência. Já vem aí na nova Recopel. Eu quero aproveitar a sua... Olha o spoiler. Aproveitar a sua experiência. Eu quero aproveitar a experiência de Tarcísio e o olhar crítico que ele tem. Por exemplo, o que você acha que o comércio hoje, presencial, ainda está atrasado aqui em Campos? O que está precisando melhorar? A gente vê na dificuldade de atendimento online, né? Tem que ser mais rápido. O consumidor que quer comprar do comércio aqui tem que ser atendido no WhatsApp de forma mais rápida, mais personalizada, mais assertiva e atender lá rápido na hora. É o que o consumidor quer, porque se for demorar, ele compra na internet. Ao ir à loja, é exatamente isso. Além de um atendimento que precisa melhorar, essa experiência, esse serviço junto. Por exemplo, o que a gente pode fazer a mais pelo cliente aqui na nossa loja? Não é fácil. Mas para isso, acho que vai haver uma educação do mundo digital, de compra no mundo digital. Por exemplo, sim, a Ralph está melhorando bastante a loja dele na parte presencial, física. A loja está ficando linda, bonita, contratou arquiteto, está melhorando tudinho lá. Mas um cliente faz um contato com ele, eu não sei se Ralph já é e-commerce, lá já é e-commerce. Então, tem um atendimento 24 horas, qualquer horário pode comprar. Mas, vamos dizer, loja que não tem esse atendimento e-commerce 24 horas. Tem um horário comercial às 18, 19 horas, ela está fechando. O cliente ele faz a consulta às 20 horas. Ele não tem uma resposta naquele momento. Essa loja está perdendo. Está perdendo e talvez vai precisar da flexibilidade e turnos entre os colaboradores para responderem isso, ou utilizar robôs essa hora também é uma opção. Claro que o robô tem que ser muito bem feito, muito bem colocado, porque ele estressa muito quem está comprando. Sim. Se eu ver que tem um robô falando comigo, dá vontade de separar o celular na parede. Porque, assim, eu acho que ele não vai conseguir entender a minha necessidade. Mas acredito que produtos de primeira linha se consegue dar um atendimento personalizado ou por troca de turno entre os clientes. Acho também. Mas compreendo a necessidade do empresário de educar o consumidor. Porque Você virar refém... Chega muita gente na Escola Boy falando, gente, eu não tô aguentando mais porque eu não durmo. 2 horas da manhã, tem cliente me mandando mensagem. O cara que precisa vender, ele vai responder. Então, a vida dele vai virar um inferno. Você acha que nós vamos ter que passar por uma educação digital? Uma educação digital, também no consumidor. Acredito. Do consumidor, de como saber que horário que ele vai conseguir um atendimento personalizado. Senão a vida do empreendedor é impossível. O cara tem insônia. 1h da manhã ele acorda... Eu acho que isso vai acontecer. Esse cara só vai perder, né, se for uma compra de impulso, né, no meu ver. Porque o cara que busca a internet para comprar, ele tá disposto a esperar chegar pelo menos. Mas não vai chegar na manhã do dia seguinte. Mas eu acho que vai ser atendido. Mas aí é a compra de consumo. Eu acho que o cara daquela compra de compulsiva ali na hora, esse vai perder. Que aí o cara não foi respondido, ele vai procurar na internet, vai comprar e não tem problema. Mas eu acho que esse problema não impacta diretamente, porque acho que tem solução. Ele compra no outro dia, tal. Acho que o comércio tradicional e sem mudança como tá é o impacto. Isso. Porque acho assim, que se sua loja não fizer eventos sempre e ter esse cliente perto, ela vai perder para um concorrente. Acho que se você não montar um clube que ofereça um serviço para o seu cliente, você vai perder em algum momento. Acho que faz parte da cabeça do empresário hoje a inovação constante, mas a inovação com o que dá, da maneira que dá.
Porque eu acho muito louco ficar falando de inovação, se o cara não entendeu ainda que ele precisa aprender sobre gestão financeira. Eu sou ultra contra toda essa questão de inovação. É lindo. Inovação arroz, na prática. Fazer feijão com arroz e pensar no que dá. Mas daí a gente vai chegar na Escola Bora. Antes da Escola Bora teve mais coisas. Aí você fez o que antes, depois? Com a agência ainda, a gente fez o Startit. Foi o Fórum de Empreendedorismo, era o maior do estado do Rio. A gente, há 6 anos, eu fui a São Paulo numa palestra de Luísa Leandro Trajano. Estava lá também Luciano Huck, Ricardo da ReHap, vários empreendedores de primeira. Luísa Trajano desceu do palco. E aí Day One, né? Day One tem um programa da Endeavor, Day One. Sim. Foi meu Day One. Luísa Trajano desceu do palco, eu fui falar com Luísa, eram muito poucos empresários. Falei, Luísa, eu preciso, encantado. Luísa não era esse fenômeno que ela é hoje ainda. Tinha muitas lojas, mas não era midiaticamente esse fenômeno. Ainda não era Magalu. Não, e aí... Era Magazine. Eu falei, Luísa, eu preciso te levar à minha cidade. Aí ela, qual é a cidade? Eu falei, Campos, estado do Rio. Ela, não conheço, mas toma aqui meu cartão, fala com minha assessora que eu vou. Imediatamente voltei para Campos, escrevi um e-mail com data, local, hora, tudo, sem ter nada. Sem ter absolutamente nada. Mandei o e-mail. Fui respondido com um cachê ok e com a possibilidade ainda de eu pagar esse cachê todo para uma instituição que ela ajuda, que hoje é o Grupo Mulheres do Brasil. E ela não me cobrava mais nada. Vendi, fui pra rua vender patrocínio, conversei com um número de empresários grande, muitos, Tarcísio, faz esse evento num lugarzinho menor. Campos não lota esse tipo de evento. Faz num lugar de 200 pessoas, tem o teatro do Sesc, tem um auditório, faz porque Campos... Não, vou fazer no Trianon. Fazendo Trianon, devagarzinho, vendendo... Os ingressos custaram R$80 na época. Eu não sei se eu tive site. Foi uma venda quase boca a boca. A CDL estava comigo nesse evento. E eu não lembro o presidente na época, talvez era Norival. E aí a gente fez o evento, lotou o Trianon. Luísa veio com o diesel, nem o diesel do jato dela me cobrou, ela desceu no aeroporto aqui, pegou um carro, foi pro estacionamento do Trianon na época, sem luz nenhuma, escuro. Eu falei, gente, aí que muita coisa para mim fez significado, porque uma empreendedora daquele tamanho preocupada com o país realmente, porque para ela vir, para ela me cobrar um cachê muito baixo para ela na época, para uma instituição de caridade, uma instituição de desenvolvimento de pessoas, e só para falar para 800 pessoas aqui no Norte Fluminense, o aeroporto, que ela tinha que sair correndo do Trianon porque o aeroporto fechava. Foi um sucesso, ela chegou no Trianon, ficou super tímida, porque ela passou pela coxia e viu o teatro cheio, ela não estava acostumada a fazer palestra para 800 pessoas, o teatro estava lotado. Então, assim, foi uma noite maravilhosa, e aí, a partir disso, a gente fez o Startit todos os anos, e veio a necessidade de estar com esses empreendedores mais vezes. Entendendo que quando eu trouxe Thiago Nigro, Primo Rico, agora por último, quando eu trouxe Caíto Maia da Chili Beans, a gente já trouxe Zica Assis do Beleza Natural, enfim. Eu entendia que a gente precisava ajudar a capacitar esse empreendedor. Que o empreendedor via ali na palestra, mas aquilo não é suficiente. Aquilo é um gás, aquilo é muito legal, e eu muito preocupado de trazer empreendedores que realmente... Júnior, assinam carteiras, tenham negócios. Para mim não dá o coachzinho que vende água e vai pro palco. Só para lembrar um pouquinho da vinda da Luísa aqui, eu fui à palestra, gostei demais. Eu logo no início me lembro como ela tem um otimismo e um positivismo com relação a todos os lugares, né? Sim. E ela contando que ela, quando chegou uma vez e foi fazer uma palestra dessa em Teresina, e chegou lá a empresa ou a pessoa que foi receber, o Tarcísio de lá que foi receber ela lá, e aí ela falou assim, que cidade bonita. Ela sempre procura saber um pouco do lugar antes. Aí a pessoa, não, é muito quente. A pessoa começava a falar coisas negativas da cidade.
Aí fala, mas é quente, mas tem um visual bonito da praia. Não, mas tem muito mosquito. Ela falou assim, a pessoa não conseguia parar de falar coisas negativas do local. E às vezes a gente tem que entender isso, né? Que a gente tem que entender a nossa região, a nossa cidade, com otimismo, com positivismo, né? Eu acho isso muito difícil das pessoas aqui. Para aqui, isso é um recado muito bom. Foi um recado muito forte. Quando ela começou por aí, eu já adorei. A gente precisa entender a cidade com os potenciais que ela tem. Isso acontece na nossa casa. Isso. Falar bem da cidade. Quando vai chegando 7 de setembro, até a agência, né, a Vivaco, que faz o trabalho pra gente, botou um slogan assim, independência ou falência. E eu falo até isso mais ou menos assim, gente, a gente tem que criar nossa independência, a gente não tem que ter uma dependência de nenhum poder público. Esse é até o próximo assunto que eu quero entrar. Você participou aqui da CDL, tem a Escola Bora, que vamos falar bastante da Escola Bora daqui a pouco, mas você está tendo a chance de contribuir no poder público. Você acha que é saudável, é pertinente o empresário entrar também nesse mundo do poder público? Júnior, eu fui convidado por uma pessoa que para mim é um líder que inspira e que que é um exemplo, que é Marcelo Mérida, já foi por 6 vezes presidente dessa casa, hoje é presidente da federação, e eu acredito muito na máxima que se os bons não ocuparem os espaços, os ruins vão ocupar e aí nada vai andar. Eu entrei no serviço público tem 1 ano, a convite, com a menor pretensão de nada. Tenho muitos amigos lá e tal, mas com a pretensão de ajudar as pessoas, de ajudar os empreendedores, que eu sempre ajudei, que sempre foi minha visão. Então, assim, em 1 ano, a gente já tem 3 ou 4 projetos realizados de capacitação de empreendedores, que já são mais de 2.000 pessoas, gratuitamente, mas não é gratuitamente só para o cidadão. É sem utilizar R$1 de dinheiro público. Então, eu decidi que, nesse primeiro momento, eu não quero ficar lá batendo na porta e esperando alguém liberar verba para eu pagar alguém. Fazer com dinheiro é fácil. O difícil é fazer sem grana. Que aí eu ligo para um, ligo para outro, e vou pedindo, e de repente a gente capacitou 400 jovens de marketing digital no Trianon. A gente faz um evento que a gente vai capacitar 600 empreendedores. Mas aí você usou o network empresarial que você tem. Claro. A credibilidade do empresário Tarcísio que exatamente, você tem. Exatamente. Aí você acha que uma pessoa que só tem vida no poder público, ela teria esse network, teria esse Jamais. Acesso? Eu não acredito, assim como eu não acredito que na faculdade de administração que eu fiz, acho que não deveriam ter professores que não tenham negócios ou que não trabalham na iniciativa privada. Eu não acredito que o poder público pode ser tocado só por pessoas que só vivem daquilo ali. Sim. Eu acredito muito que o privado precisa entrar para fazer diferença, para contribuir. E assim, e aí fica muito rápido, né? Porque assim, se eu não preciso de verba, eu vou lá no Sesc e peço uma palestra do Bernardinho, que veio a campus, para falar para 800 pessoas gratuitamente. Eu te falo que hoje seria impossível o Bernardinho vir pela iniciativa privada. Vide o cachê dele. Então, eu que realizo eventos, acho impossível contratar o Bernardinho para cobrar ingresso e lotar a casa. Porque o ingresso teria que ser muito caro. A gente faz isso gratuitamente. Poxa, a gente está avançando bastante com o olhar empreendedor. Claro que ainda é necessária muita visão de tornar a cidade um bom ambiente de negócios por parte das gestões. E esse é o nosso desafio. Mas se a gente não se unir e entender que lá dá para discutir, para avançar, não adianta ficar só de fora criticando. A diferença quando você chegou, aquele choque de realidade, que a gente já trocou ideia sobre isso, do mundo privado para o público, né? A gente sempre fala, né? Edivar, quando ele cita isso, né? Da sua entrada nesse novo ambiente, o que mais te impactou? Então, realmente é tudo muito mais lento. Tem outra velocidade. Mas eu acredito muito que eu não tive esse impacto tão grande. Vejo que tem pessoas que não poderiam ser contratadas pela iniciativa privada porque elas estão ali para arrumar um problema ou 5 problemas a cada solução que você der. Sim. Existem essas pessoas. O que é péssimo. O que é péssimo. Que fazem parte do Sim, do poder público. Máquina. Exatamente. Mas que na iniciativa privada elas não poderiam estar.
nem estaria em empresa nenhuma. Não sobreviveriam jamais. Em empresa privada. Aí adoece a máquina. Isso. E aí é um desafio para os gestores entender essas maçãs e retirá-las. Como é um desafio para as nossas empresas, com toda a dificuldade que a gente tem, quando você tem 20 funcionários, pegar um e descartar. Às vezes, com a liderança é complexo, mas acontece. É possível gestão técnica ou tem que ser gestão política? Tem que ser técnica e política. Não dá, a gente não consegue avançar se a gente não falar de política, porque a gente não consegue unir o grupo num projeto. Porque eu acho que o projeto é maior do que 4, do que 8 anos. Aí a maçã podre, ela fica boazinha nessa hora? Ajuda? Não, acho que a maçã podre tem que ser retirada e o perfil técnico tem que ser considerado nas indicações políticas, como é lá no meu caso, eu fui pensado do privado para ajudar no poder público. Eu acredito nisso. E claramente você consegue identificar de dentro, você não precisa falar nada, nem em relação também à sua campus, não, que você conhece, eu sei que você conhece outros ambientes, que onde não tem o técnico, o negócio não flui como o técnico flui, melhor, no setor. Às vezes o técnico trava muito pelas nuances muito detalhistas. Eu falei, é muito de perfil. Porque às vezes o cara é técnico, mas ele é um técnico num nível tão rigoroso que acaba que a gente tem que entender a diferença do privado, do público e das universidades. Porque quando se lota um governo de acadêmicos, se torna lento também. É outro perfil. São vários perfis. Tem um técnico que procura piolho e macaco, né? Ele quer complicar, né? Tem um técnico que não pode sair da linha. Ele não é realizador, né? Exato. Isso eu acho que é o principal. A pessoa, independente de ser realizador, né, cara? Ele não é realizador. Porque o cara pode não ser técnico e ter vontade de fazer. Olha só, como eu também não acredito num público com enorme maioria de pessoas vindas do setor privado. Eu acho que o político tem uma visão da realidade que nós aqui na nossa bolha não temos. Ele visita locais, ele entende a realidade do município diferente de como nós entendemos. Então, eu acho que esse olhar social é muito importante ali, que às vezes, pela frieza dos nossos negócios e a velocidade que a gente precisa tomar decisões, não consegue ter. Entendi. E até a nossa agenda também, né? Quando a gente sai do privado, a nossa agenda é uma. Eu não sei, Tarcísio, se você conseguiu identificar lá dentro do poder público. Do poder público, realmente. Por exemplo, assim, eu já participei algumas vezes em algumas gestões na Codenca lá atrás, e existe, assim, desde Barbosa, Diniz, Garotinho, qualquer gestão, existe uma equipe que essa equipe funciona. Ela trabalha sempre, independente de qual é o gestor que tem. Né? Realmente, às vezes, o gestor vai dar a linha, vai dar o caminho. Mas tem uma equipe que funciona, que trabalha, né? Isso é muito legal. A gente tem exemplos lá, por exemplo, no Fundecam, de pessoas que são servidores. É um perfil que os analistas de crédito são servidores. Isso é bacana, porque aí não há favorecimento, não há nada do tipo. E pessoas comprometidas, sérias. Com o município, com a população. Tem pessoas no turismo. O próprio Everaldo, tem uma galera que guerreiro, está em todas as gestões e assim, sem eles não anda. Não anda. Porque senão, imagina, se um político quando entra, interrompe os programas do anterior, imagina sem essas pessoas ainda. Ainda mais no mundo polarizado que a gente está, que quando há essa troca, não é simplesmente uma troca, né? É o outro lado que assume. Exato. E se você jogar tudo fora, não vai ter evolução. Né? Exato. Mas eu acho que a gente, em campos, o poder público está avançando bastante, tem muitos desafios ainda, mas a gente vem com novos tempos e mais agilidade do que as gestões anteriores. E nesses novos tempos veio a Escola Bora. Escola Bora. Eu achei o máximo. Fui lá, adorei ter ido lá, fui convidado para estar lá com vocês. Chegou kit novo na Escola Bora, trouxe para vocês. Tem presente da Escola Bora. Todos os alunos recebem um press kit, antes era uma caixa. Qual é a proposta da Escola Bora? Fala pra gente. O press kit vai vir nessa bolsinha, como chama? Ecobag. Exatamente, que a gente coloca um livro dentro e tal. Tem várias questões. A Escola Bora é uma escola de negócios para empreendedores, para quem quer realmente ter um negócio mais lucrativo e empreender com felicidade. A gente fala muito isso porque o lucro todo mundo quer ter. Mas às vezes
o cara não tem um sonho de ter filiais espalhadas por todo o país. O cara não tem o sonho de ter 5 lojas espalhadas no estado do Rio. Então, porque sonho é uma coisa muito individual. E assim, todo mundo quer ter uma lucratividade maior, mas empreender com felicidade é algo que a gente aborda lá, porque a gente tem uma visão muito de gestão. A gente fala de gestão financeira, de marketing, de tributação, de vendas. Quem pode se inscrever na Escola Bora? Qualquer pessoa que queira abrir um negócio, que já tem um negócio, ou que tem 30, 40 anos de experiência no mesmo negócio. A gente, na mesma sala, já colocou lá um cara de sucessão familiar que estava se preparando 18 anos para pegar a empresa do pai, e do lado uma pessoa que tinha 30 anos de experiência fazendo a mesma coisa. E a gente coloca eles na mesma sala, com 15, 20 empreendedores. Todos têm muito que aprender, E ali as ideias, as trocas. Primeiro que você chega lá, e é um ambiente acolhedor, que a gente participa de muitos grupos de empresários, empreendedores. Eu fiquei com vontade de morar lá, a casa é muito interessante, o espaço é muito interessante. Me estressa muito quando eu chego numa reunião de empreendedores e tá todo mundo contando grandes vantagens. E fala, porra, só eu que tenho problema? Não faz sentido. Aí fui pra casa pensando. E você chega lá na Escola Bora, o primeiro dia, primeiro a energia, o acolhimento, e outro que faz parte disso é o seguinte, você vai entender no primeiro dia que não é só você que tá fudido. Tá todo mundo com problema. Todo mundo tem algum problema. E isso é confortante. Porque às vezes a pessoa não tem um meio de conversar sobre o negócio dela. O meio social dela só tem pessoas de outras áreas. Sim. A família não entende o quanto aquele empreendedor se dedica àquele negócio que geralmente pode não estar dando dinheiro. A mulher não entende porque ele só chega em casa muito tarde. E aí a gente vê que todo mundo tem algum problema. E que a gente vai ajudar as pessoas através de uma visão de estratégia, de uma visão de administração, a colocar a empresa no lugar para ter mais lucro e menos dor de cabeça. Aqui mesmo na minha nós chamamos 3 hereditariedades, né? A empresa que o pai do Ralph montou, o que ele toca hoje já é diferente, é uma outra visão. O que o Arthur toca vem do avô, pai. Então, realmente, todos mudaram, como a minha também mudou. Né? Então, todas elas, vocês conseguem estar mostrando novos caminhos. Sim, porque a gente fala muito, Júnior, assim, a gestão transforma, mas a gestão tem que ser alinhada com um trabalho com inteligência. Já foi aquela coisa de trabalhar muito. Hoje as pessoas precisam trabalhar com inteligência. Não adianta você trabalhar muito. Eu trabalho 14 horas por dia. Às vezes você não está ganhando grana e tem um cara lá que está trabalhando 3 horas por dia e está ganhando muito bem. Porque a gestão faz muita diferença nessa hora. Então, assim, falar de gestão financeira, entender dados, falar de marketing, eu acho que o empresário precisa entender de todos os setores da empresa. Dá para terceirizar? Dá. Depois que você já vende o suficiente, que você tem grana para pagar todo mundo. No começo, você tem que fazer tudo. E você tem que ser razoavelmente bom em quase tudo. Por exemplo, a gente fala de tributação lá, não é para o cara entender todos os regimes fiscais, que é tecnicamente impossível. Mas para ele cobrar do contador o que o contador precisa fazer. Porque às vezes ele acha que o contador tem que fazer coisas absurdas, que não são papéis de contador. Mas você, por exemplo, você botou a Escola Bora, o empresário ele sente que ele tem necessidade de se atualizar, ou ele quer aprender, ou ele quer uma nova informação, ele se inscreve lá. Mas como que você acha que seria uma ação globalizada, até para a entidade, de como se agir, para se mudar um pouco da mentalidade? O que você acha? Existe uma ação de marketing que dá para fazer? Então, existe alguma educação empresarial que poderia ser propalada? É o que eu acredito muito. Eu acho que o desafio das entidades, o poder público e tudo mais, quando os empresários se queixam das coisas, outro dia um empresário me parou e falou, o poder público podia fazer um curso de atendimento e tal. Muito legal. E se eu puder ajudar nisso, vai ser um prazer. Mas assim, eu não acredito que se não mudar a cabeça do empresário, não vai. No começo da Escola Bora, muitos empresários me ligavam e falavam, Tarcísio, que legal isso que você abriu, parabéns. Me falei, quanto é para eu mandar um funcionário meu? Não. E foram sucessivas ligações. Eu poderia estar ali com uma empresa fortalecida, ganhando mais dinheiro, se fosse para colaboradores. Mas eu quero falar com um empresário, porque se ele não mudar a mente, não adianta treinar funcionário. Não adianta. E a gente não faz
palestra motivacional na empresa. Porque a gente é convidado toda semana, mas a gente não acredita nisso. A gente acredita... Eu tenho horror de palestra de motivação. Odeio. A gente acredita, assim, que uma consultoria para mudar a visão do empresário, para fazer um desenvolvimento de liderança, para fazer uma escuta, entender a equipe, e no final um treinamento, funciona. E a Escola Boga também atua nisso, além de cursos, com consultorias. Aí funciona. Agora, só para o colaborador, não funciona. Acho que a gente tem que focar esforço. Para ele querer fazer isso, ele querer mudar. Ele levou uma coça agora com a pandemia. 2 anos levando coça. Teve gente que quebrou, que desistiu, mas ele não consegue entender. Júnior, é uma busca de culpados, né? Não é o poder público, é a lâmpada queimada, o buraco na rua, é o transporte que não traz o cliente que é dentro da minha loja. Isso. Eu acho que o que a gente faz é uma comunicação diferente. A gente pega o produto e torna ele sedutor o suficiente para o empresário não pensar que ele vai sentar lá horas e ouvir blá, blá, blá. A gente tenta criar uma comunicação e mostrar num ambiente acolhedor, divertido, atraente, que ele vai aprender ali batendo um papo. Como a gente faz, por exemplo, eventos lá que você estava, que são as quarta-feiras, que são eventos no jardim da casa, onde a gente está com chopp liberado e bate papo sobre o negócio. Então eu acredito numa comunicação disruptiva para esses empreendedores. Curso tradicional dentro da caixinha. Não, já mudou. Que você vai aprender isso. Assim, eu não acredito, eu acho que não atrai. Eu tenho até comentado, a gente está junto com vocês lá com a Secretaria de Desenvolvimento, a gente vai participar dessas oportunidades que vai ter ali no Salesianos e tal. Com Porto do Açu. Com Porto do Açu, com várias empresas, né? O Porto do Sul, que é a Disneylândia, né? São várias empresas, todo mundo quer trabalhar no Porto do Açu, achando que é super fácil, mas tem que ter uma qualificação, tem que ter uma série de coisas importantes para trabalhar. Inteligência emocional, que é uma pressão enorme. A gente foi fazer a visita lá pela CDL Jovem, aí, a gente foi visitar, representando a CDL Jovem, representando as instituições privadas, né, num lançamento que o Porto do Açu estava fazendo. Aí fizemos, né, nosso marketing lá, e daqui a pouco começa. Gente, eu quero um emprego no Porto do Açu, eu tenho curso de inglês, me bota aí dentro. Gente, calma. Não, enquanto tem salvatagem. Salvatagem do caralho. Entendeu? As pessoas acham que um cursinho qualquer que fiz o inglês, Não, fora a pressão que não é fácil. Mas aí, voltando a isso, aí eu estava comentando com a Kátia, né, que está organizando lá, eu até falei com ela, Kátia, todos os eventos que eu tenho ido, essas palestras, elas estão acontecendo de uma forma assim, orgânica. Do nada você vê, tem um microfone, a pessoa começa a puxar, a falar e fica interessante. Não é mais aquela disposição de auditório, de cadeirinha. E a quarta-feira tem muito isso, a pessoa está jogada no jardim. Né? É muito chato. Né? Como o Ralf falou, é muito chato. Esses dias eu fui, tadinho, um tradicional desse aqui em Campos, eu bati a cabeça, estava cabeceando música, meu Deus do céu, é muito chato. E até a gente mudou na nossa própria Assembleia, é um exemplo dessa mudança. A gente procura falar o mais rápido possível, dar o recado e soltar todo mundo para poder todo mundo interagir. Esse network é muito importante, né? Então mudou o formato, mas as pessoas estão pensando lá atrás ainda, né? Exato. Eu acho que o formato é muito importante, essa coisa de deixar as pessoas acolhidas, à vontade, enfim, tornar a comunicação mais leve, porque poucas pessoas iam para as aulas chatas de matemática na escola, rindo felizes e tal. E quando você encontrava um professor que tinha uma linguagem diferente, tornava aquele caminho menos penoso. Porque o conhecimento no país, desde uma educação básica, se coloca como algo penoso, o que não pode ser colocado nunca, porque assim... Eu vou até falar um pouquinho... vou falar um pouquinho até de arquitetura, que minha formação de arquiteto, aí eu vejo agora como o Ralf está melhorando a loja dele, eu falei, Ralf, estou gostando, passando lá, vejo a mudança. Você fez a Escola Bora, tem uma palestra informal, ou seja, de uma forma você se sente bem em casa, mas nem por isso você fez uma coisa jogada, você tem um cuidado com a almofada, com o mobiliário, com a decoração, com a pintura. Você se sente bem ali dentro, né? Você vê a mudança de arquitetura das farmácias, todas essas redes de fora vêm para cá, o espaço para proporcionar o estacionamento é grande, não? As pessoas entenderam que tem que ter essa mudança. E às vezes as pessoas não entendem, querem insistir ainda naquela loja antiga, com letreiro sem acender, com a loja suja, sem pintura. Então, assim, eu digo até que o básico, muita gente não está fazendo ainda, né, Tarcísio? Exato. Isso não precisa nem dizer, não, sua loja tem que estar linda, o atendimento tem que ser ótimo. Veja o atendimento da sua vendedora, a sua equipe está renovada. É a dificuldade que a gente enfrenta de falar de inovação. Porque, assim, tem que fazer o básico, tem que ter um atendimento, tem que ter uma gestão financeira,
tem que entender um pouquinho de marketing. Essas coisas já tem que acontecer para depois a gente falar de inovação. Porque assim, por que a gente está tão afastado de inovação e tão perto da capital? Sabe? A capital tem tanta coisa inovadora. E aí a gente percebeu que, por exemplo, várias capitais do país têm escolas de negócios. Não são muitas. Só que elas já estão falando de inovação, de soft skills, de uma série de outras habilidades não é palavrão, que os empreendedores precisam ter, mas que aqui a gente precisa falar de gestão financeira, de tributação, de direito trabalhista, tem que entender um pouquinho, porque senão você vai fazer uma cagada e o funcionário vai sair, vai te colocar na justiça. Então, o básico precisa ser ensinado. Acho que a escola hoje fala muito dessa gestão e menos de inovação. Agora a gente está até montando uma turma masterclass para falar de inovação e todas essas quando habilidades. você fala assim, quando você fala com os empresários, de quais segmentos você tem assim? Qual a sua curva? É lojista mesmo? Como é a base maior nossa? Como é que é o seu público-alvo? Porque então, assim, às vezes o lojista tem um perfil, às vezes o empreendedor de outra área. Então vou dar um dado chocante aqui. Pelo perfil conservador da... Tem spoiler? Tem um dado chocante para a CDL, principalmente porque é uma casa de lojistas. O número de comerciantes, lojistas na Escolabora é mínimo. É mínimo. O perfil conservador do comércio local não leva o cara a sentar e aprender sobre gestão ou sobre nada. Então a gente tem muito poucos lojistas e um número enorme de ramo de serviços. Então, assim, o cara que já presta serviço há muitos anos, seja de buffet, seja de oficina mecânica, sejam arquitetos, que a gente tem muitos, dentistas, doceiras, e aí um número absurdo de serviços e um número pequeno de lojistas. Eu acho que o perfil conservador do comércio local se reflete, inclusive, nesse dado na Escolabora. São muito poucos lojistas. E a gente vai tentar já um projeto do presidente com a escola e que o CDL Jovem está encampando, né, que é trazer a Escolabora para aqui para dentro. Trazer a Escolabora para dentro da CDL. Então a gente já está com duas propostas de curso, né? Exatamente. Com um valor bem acessível. Curso, né? Curso, não diferente. De treinamento, voltado para esse cara. Para o lojista, né? É quase que uma escola de lojistas, para a gente falar primeiro de financeiro e depois de marketing. Mas para a gente começar a trazer esse lojista para perto, porque é realmente uma deficiência que a escola sente lá, que a gente, por exemplo, Acelera Empreendedor. É nosso curso carro-chefe, tem um ticket alto, a gente já fez 13 turmas, está indo para a 14ª turma dele. Todas as turmas lotadas. O acelera mesmo o empreendedor? Acelera. O cara sai de lá... O cara sai de lá a 1000 e tal, pensando muito, querendo mudar a empresa dele, e pouquíssimos lojistas. Então, assim... tem algo aí que a gente pode melhorar no comércio. Fala só um pouquinho sobre o Acelera, Tarcísio. Como é que é o programa? A gente tem 22 encontros, acontece uma vez por semana, Aí tem turma, né, toda segunda, tem turma toda terça, tem turma toda quarta. A gente funciona na escola de segunda a quinta. Aí a galera lá mandou, porque o Reino Unido tá testando um modelo de 4 dias semanais de jornada. A gente já faz isso na Escolabora. A gente corre muito, arranca o couro da galera, Júnior, de segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo é família, casa, festa, tudo o que eles querem. Então, assim, a gente tem um modelo muito legal, porque o empreendedor também não vai para lugar nenhum aprender nada sexta-feira. Sexta-feira ele quer esquecer, ele não quer aprender mais nada. São 22 semanas de curso? São 22 encontros, dura de 5 a 6 meses, exatamente. E a gente fala comportamento empreendedor, gestão financeira, tributação, marketing, vendas, planejamento estratégico, direito trabalhista e algum outro que eu esqueci, gestão geralzão, de pessoas. Então. Pega o geral de todas as áreas. Geralzão, é quase que um curso rápido para o empreendedor. É o que uma faculdade de administração devia falar
em 6 meses. Já teve alguém lá que falou assim, esse não tem jeito, esse não é para empreendedor nunca. Já falou? Já. Se é sincero, chama aqui, vem cá, olha aqui, meu amigo, não dá para você. A gente teve uma aula que nossa especialista falou, tava o marido e a mulher tendo aula na mesma turma, e ele, para cada solução, como você falou lá de Luísa, um problema. Que meu negócio tá muito difícil. Ela falou, meu filho, sua mulher não deve estar te aguentando mais, porque você só pensa em problema. Já deu ideia de divórcio e vai e desiste se alguma coisa. Aí eu falei, puta que pariu, perdi esse cliente. Mas foi tudo bem, ele entendeu que se ele reclamar menos, ele vai avançar mais e cabeça aberta. Acho que o empreendedor hoje precisa ter cabeça aberta para entender o mercado, as mudanças que estão acontecendo, obter conhecimento e colocar em prática. E eu acho que o mais importante, né, o cabeça aberta, é que a gente não sabe tudo e tá tudo mudando a todo momento, né? Exatamente. Então, ter uma parceria dessa para casa, eu acho que vai ser de grande valia. Você tá né? dando spoiler aí, né, cara? Eu não sabia disso, não. Tô dando spoiler. Era acordo do presidente com o presidente CDL Jovem, já tá tudo certinho, já tá tudo alinhado, combinado. Já tive essa conquista aí, ele falou, quer tocar? Eu falei, quero. Então... Não, e a gente também, em 3 anos, a gente já atendeu mais de 1.000 empreendedores lá, e a gente está abrindo a casa para que a CDL divulgue seus serviços lá com a gente, faça ações juntos, eu acho muito importante. O presidente já esteve na quarta-feira, eu estou na quarta-feira, eu quero ir novamente, quero ir. Mas na próxima estarei com certeza. Teremos sempre. O nosso pessoal tem ido também, né? O pessoal daqui da casa. Para divulgar mesmo os serviços, acho importante aproximar a casa dos empreendedores. Aproveitando essa deixa aí, né? Vou contar uma história. Que a gente, quando a gente reativou a CDL Jovem, né? Eu estava formando na época a diretoria, tive essa missão. Formando a chapa, o Arthur foi meu vice-presidente, né? Na época. A gente estava montando a chapa da CDL Jovem. Claro, começamos com lojistas. E aí, Tarcísio, né, pelo contato, Tarcísio é muito amigo da minha irmã, né, foi sócio no Empretec dela, né, até ele se chama de sócio. Eu pensei, Tarcísio, né, vou conversar com o Tarcísio. E Tarcísio, a gente já, antes de chamar, a gente, até porque ultimamente a gente passou por... A CDL passou por uma transformação, né? E até na época o Tarcísio... E nós estamos fazendo parte dessa transformação, né? Com certeza. Exatamente. E aí o Tarcísio, na época, a gente conversando, a gente comentava sobre, às vezes, os defeitos da CDL, né? E Tarcísio, como sempre foi próximo a mim, ele me apontava os defeitos que, de repente, se eu usasse aquilo, às vezes ele está discordando de alguns modos de gestão ali, eu não chamaria para a diretoria e talvez a gente continuaria do mesmo jeito. Né? Sim. E eu trouxe o Tarcísio uma visão diferente do que a gente tinha, que eu concordava com ele, né? E eu até queria depois que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E aí aqui dentro da CDL Jovem, a gente conseguiu construir projetos, mecanismos, né, diferentes de rotina e projetos, enfim, chegando a finalizar projetos que vieram a trazer novidades, né, formas diferentes da CDL agir perante a sociedade, que acho que era uma das principais críticas dele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque eu acredito que a gente evoluiu nisso e você vai dar esse feedback, sendo bem sincero. O que você acha daquela época que eu chamei para como a gente está hoje? O furacão Tarcísio, daqui um ano aqui dentro... Foi muito isso bacana. Tem, acho, uns 2-3 anos, eu não lembro de cabeça agora. Foi 2020. 2020. Então, e você entrou no... 2 anos e meio, mais ou menos. Tem 2 anos e meio. Tinham nascido já? Eu aceitei o convite para entrar na CDL, assim como aceitei o convite para entrar no governo municipal, com o mesmo sentimento. Falei, caramba, olha só, eu tô de fora e eu critico, eu acho absurdo, eu acho errado, eu acho que não tá certo, e eu critico. E aí eu recebo um convite para fazer parte de uma mudança, e aí como que você não aceita? E aí eu tive nessa... Aquele negócio, ficar reclamando. Eu penso dessa forma. Aí né? Ficar reclamando, que nem batendo, e não participar, se você e tem... não vou participar, não, acho que eu preciso contribuir, eu acho que... E aí, Ralph teve uma capacidade de juntar um time muito bom, e eu acho que a CDL passa por uma transformação muito legal. Acho que a CDL Jovem pode
parar de jeito nenhum, nunca mais. É fundamental para essa casa. Não dá pra gente se furtar a ouvir as ideias de quem tá começando agora, que é jovem, que de repente tem uma visão completamente diferente e pode realmente colaborar. Acho que a mudança dessa casa começou lá e a gente vê hoje uma gestão totalmente aberta, como a do Júnior, a sua, enfim, uma gestão da casa na rua, ouvindo as pessoas, entendendo o que o comércio precisa. E eu acho muito importante isso tudo. Hoje eu reconheço, a gente, no primeiro ano do CDL Jovem, fez um DLI, o primeiro da cidade, fizemos um alvoroço muito legal, num bora mesmo, sem estrutura, sem verba, diretoria que não aprovava verba, mas a gente sempre pedia, não, temos que pedir, e sem verba, sem estrutura, fizemos o DLI, que é algo que vai se tornar. Tem uma notícia. Aí, ó. Eu ia levantar a bola, mas você lembrou. Semana passada eu recebi o telefonema do pastor Marcos Elias, vereador do município, que acolheu o DLI, o primeiro DLI, além do Dia Livre de Impostos, teve uma solenidade na Câmara Municipal e a gente colocou o Corpo de Vereadores e o Poder Público Municipal para ouvir sobre o DLI, a gente fez, foi muito bacana, e além de contemplar mais de 200 lojistas no primeiro, fazer um alvoroço bacana na mídia, a imprensa toda, engarrafar a 28 de março com a gasolina sem imposto. O pastor Marcos Elias a gente propôs uma lei municipal do Dia Livre de Imposto e ela foi homologada pela Câmara, agora ela está indo para a assinatura do prefeito, que deve acontecer nesse mês ainda. Aí, gente, o e a gente tem vamos ter essa lei. A lei municipal do Dia Livre de Impostos. Acho que é um ganho fundamental. Sugestão da CDL Jovem, isso é fundamental, né? Isso é uma coisa muito importante, que todo ano a gente vai ter uma data que a gente vai poder ir para a Câmara para falar de tributos, né? Exato. E o impacto desses tributos na classe econômica, enfim, para toda a população. Né? Eu acho que isso é uma assinatura de que a CDL Jovem não pode nunca deixar de ser pungente, de acontecer, de estar à frente de desafios. Enfim, eu acho que essa lei coloca ali na história que a gente criou lá e que precisa seguir. E assim, é muito importante essa situação de falar sobre esse imposto, pegando esse gancho, que essa semana esteve aqui um candidato a deputado, que já foi prefeito da cidade de Três Rios, né? E secretário de governo. Excepcional. E ele contou a história, resumidamente, né? Que ele transformou um faturamento da cidade de 60 milhões para 500 milhões, atraindo indústria. A cidade estava pobre, estava com problema de segurança. Então, assim, o que a mudança na tributária na cidade fez com que a cidade se desenvolvesse e virasse um exemplo. E um cara que saiu da iniciativa privada, saiu do comércio, chegou na gestão pública para fazer gestão. São histórias de sucesso que a gente está realmente procurando trazer para cá, que é muito legal isso aí, né? A importância do imposto, do peso do imposto, como ele pode influenciar no desenvolvimento, até na vida das pessoas. E quanto mais desenvolvimento, melhor está o hospital. Menos a gente vai morrer. Da mesma forma, o cara de Miguel Pereira também, lá naquela editoria no Fórum de Turismo, ele falou. Ele cria o projeto, no Poder Público, cria o projeto, mostra para o empresário, olha aqui, vamos fazer junto? Você precisa de quê? Precisa de isenção de imposto. Então, tem isenção de imposto, quer terreno. E a gente corre atrás. E a gente corre atrás, entendeu? Eu acho que é essa parceria que vai funcionar, né? Eu acho que essa nova linguagem que vem acontecendo. E ter pessoas como Tarcísio dentro da gestão pública que entende isso, que entende essa visão da parceria público-privada, é uma mudança cultural, porque aqui na nossa cidade a gente nunca teve isso. Então é difícil até para o privado acreditar na prefeitura, acreditar no poder público. Então realmente é uma mudança cultural ali que tem que ser implantada na cidade o quanto antes. Não, eu acho que começa na capacitação do empreendedor. E aí passa por entidades que realmente ouvem a rua, entendem a necessidade das pessoas, como a CDL vem fazendo nos últimos tempos. E aí por um poder público também aberto a ouvir, entender e fazer acontecer. Mas realmente tudo fica mais fácil, vou te dizer. Eu como presidente de entidade.
Eu bater na porta da prefeitura, tá tudo bem, eu bato. Mas eu tenho um secretário de desenvolvimento, como era Marcelo Mérida, que estava lá, que sabe das nossas dores e das necessidades e do que se pode se realizar. Então é muito mais fácil quando você conversa com alguém que sabe falar a mesma linguagem que você. Claro que sim. Então por isso que realmente às vezes é bom essa participação de algum empresário. Nem que não seja na cabeça de chave, mas que seja secretário, seja nessa participação. Nem como esse secretário que foi do governo Cláudio Castro, o cara fez maravilhas lá em Três Rios, né? Coisa de desenvolvimento. Perfeito. Isso é importantíssimo, fundamental. É uma porta que fica aberta sempre para a classe empresarial, né? Dialogar. Eu acho que o quanto a gente puder fazer pelos empreendedores, a gente vai ter uma resposta muito grande, principalmente dos pequenos negócios. Campos hoje tem um número de pequenos negócios enorme. A gente precisa entender essa galera que compra, às vezes, uma máquina de corte a laser, como eu tenho uma cliente, tem uma casa lá no Parque Leopoldina e vende para o Brasil inteiro e vende para fora do país acrílico que vira aplique de cabelo para criança, de personagens de desenho, ou de alguma coisa que ela cria. São chamadas as mães laceiras, que são mulheres que fazem laços. E ela vende para o Brasil inteiro, ela estava vendendo para fora do país, daqui. Poxa, essa pessoa às vezes não tem acesso, não aprendeu sobre gestão financeira, sobre... Mas marketing. ela enxergou uma oportunidade. Eu tenho batido muito nessa tecla que nós não temos que estar temos que explorar. Eu odeio a palavra explorar, parece que uma coisa é muito ruim. Assim, o turismo, temos que explorar a Lagoa de Cima. Não, temos que criar oportunidades. Lagoa de Cima já está lá belíssimo, um visual maravilhoso, mas temos que criar oportunidades do remo, de um turismo. Eu adoro criar oportunidades. Eu acho que oportunidades é uma coisa muito mais interessante. Eu odeio a palavra explorar, isso me soa muito mal. Entendeu? Nessa questão, por exemplo, o desafio é muito grande, o choque é muito grande da gestão privada para a pública, mas, por exemplo, a gente tem um potencial enorme Lagoa de Cima no nosso município, como muitos outros em outras áreas. Que já está pronto, né? Cabe à iniciativa privada, o empresário lá, e criar e montar a estrutura dele. Sim. É um hotel fazenda, é um lugar que recebe as pessoas, é um bar legal. E aí, depois disso, ele vai solicitar que o poder público melhore acesso, melhore iluminação, melhore estrada, melhore tudo. Eu tenho muita dificuldade em entender como que o poder público pode tirar um investimento, tirar recurso, dinheiro, investir num lugar que não tenha nada, e aí sem um poder, sem um empresário ter nenhum projeto para aquilo. Eu acredito muito que as coisas precisam ser provocadas. É famoso ligar a ponte do nada para lugar nenhum. Mas de criar essa parceria. Eu, essa semana, também fui entrevistado com relação até ao turismo e eu citei sempre o caso, todos vocês devem ter ido já, Trancoso, e vocês sabem daquela estrada de terra que é de Trancoso até o Quadrado, que é eu ia falar uma palavrão, mas não vou falar, não. É uma merda. Então é horrível aquilo ali. E você acha que a prefeitura de lá não enxergou que se melhorasse, podia botar um piso intertravado, podia passar uma draga? Não, mas é daquele jeito. E ninguém deixa de viajar para Trancoso por causa daquilo ali. Aí a pessoa fala, não vou à Lagoa de Cima porque o acesso é muito complicado. Absolutamente. Realmente a gente vai criando oportunidade, vai melhorar e vai vir a reboque, exatamente. Se cresce um, bota um hotel fazenda, outro bota não sei o quê, outro bota um passeio a cavalo, outro bota um pedalinho, assim, tem uma série de outras coisas. A gente precisa avançar a mentalidade do empresariado local que é conservador. Que gosta de paternalismo, talvez. Isso, e é conservador porque a gente, por exemplo, olha Cabo Frio, o boom de gastronomia que Cabo Frio teve. Olha o setor gastronômico da cidade. Como ainda é pequeno e como tem boas opções, mas ainda muito poucas. Sabe? Por que será? Será que é dificuldade de consumo? Tipo assim, esses dias eu fui num restaurante na Pelinca, olhei para um lado, olhei para o outro, tava lotado, não conhecia ninguém. Será que tem um dinheiro novo, um novo consumo? Tem pessoas que a gente que veio trabalhar na região, que não eram da região? Tem. Será que o empresário não monta um botequim para vender só bebida porque não quer ter trabalho ou que é conservador e não acha que o investimento em um bar ou um restaurante temático vai atrair o suficiente? Será que essa ideia não está na cabeça dele? Eu acho que o empresário campista, eu já falou, acho que sobre isso aqui, é muito Ctrl-C, Ctrl-V.
né? Eu sofro com isso, tá no nome da minha empresa. Meu pai criou o nome da minha empresa e vieram várias depois imitando. Sim. E botando mesmo o finalzinho do nome. Isso. Então, assim, é muito isso, né? E a hora que fizer um em Lagoa de Cima e der certo, vão aparecer 50. Vai em reboque. E eu tô falando assim, e o marketing tem dado pra gente uma série de oportunidades em tudo, em todas as áreas, está mostrando que a diversidade é muito grande, né? Eu digo que a gente acorda de manhã com uma diversidade do café. Antes a gente era o café que estava pronto na garrafa, você tinha que tomar, que era com açúcar, fraco. Agora não, tá fraco, é forte. Com açúcar, sem açúcar, descafeinado, não, você quer de máquina, quer não sei o quê. Aí do café... É o cocô de passarinho? Tudo. Aí você vai chegar até uma televisão. Antes você tinha 3, 4 canais para assistir. Hoje você tem uma gama, uma universidade, e em cada canal não sei quantos filmes que você pode ver. Então as oportunidades são muitas, são oferecidas. Então você tem que entender o que vai ser o nicho, vai encaixar, por exemplo, o que você vai explorar. Eu falei de Cabo Frio aqui, só para não ficar desconexo. Abriu aquele bairro da Passagem lá, né? Depois dos restaurantes terem ido, terem se colocado lá com estrutura legal, a prefeitura reformou o bairro. Cabo Frio hoje tem gente saindo de Búzios para ir comer em Cabo Frio. Porque a gastronomia é super legal, abriu restaurantes bem estruturados e tal. A câmera 10 está funcionando ainda? Porque eles estão falando pra caramba, né? Acabou a bateria, né? Porque, assim, é estrutura mesmo, é inovação do empresário local. Eu acredito nisso. Acho que isso... E a gente tem potenciais e oportunidades, como o Júnior falou, de serem aproveitados, né? A gente fala muito sobre isso. Você falou do bar temático, a gente já trocou várias ideias sobre isso. Que a gente gosta de um samba, de um pagode. Sim. Você não tem um bar temático disso hoje em Campos. Não. Você vai pro Rio, pô, você tem bar do Zé, você tem o Chão de Pilares, você tem o bar do Muzinho, você tem não sei o quê. Sim. E aqui em Campos você não tem uma opção dessa. A gente tem nosso cais da Lapa aqui, os pôr do sol mais bonitos do estado e que não é aproveitado. Né? E tem uma estrutura lá de você ter um barzinho e fazer tipo uma mureta da Urca ali. E tá ali, é só ser explorado. Explorado não. São oportunidades que estão ali para serem aproveitadas. Como já teve o Rural da Lapa lá atrás, que era um bar que marcou a história. Vocês são todos novos, não pegaram o Rural da Lapa. Mas eu peguei e era uma mureta, era um bar sensacional, com um visual sensacional, lindo. Legal, né? Legal. Era muito bom. Então, realmente, tem oportunidades sensacionais. A nossa região é muito rica de oportunidades. De coisas já prontas, que a gente não precisa nem criar, né? Concordo. Eu acho que nós temos só começar a enxergar essas oportunidades. Concordo. Mas eu acho que está vindo uma geração nova muito boa. Concordo. Acho que está vindo uma geração nova que está interessada. Por isso que você tem aluno na Escola Bora. Acho. Entendeu? Por isso que a CDL joga uma vertente. Que vai, faz acontecer, se der errado, levanta, faz de novo. Acho que é uma galera que tem disposição de aprender errando e acertando. Sem medo de errar. Medo de errar é uma loucura. Muito difundido pelas redes sociais e até, né? Mas... Começa, quebra e volta numa boa. E o medo da fofoca, né? né? É a logo da Escola Bora. Empreender é um ato de loucura. E esse medo de errar, acho que em Campos é muito por questão de cultura também, do que vai ser falado na cidade. Pô, fulano não deu certo. Aí fica lá, deu certo, lá. E você vê como é realmente é cultural, né? A gente conversou aqui no podcast já passado com o Ricardo da Trópica, que apelidaram ele de kamikaze. Mas justamente por isso, porque ele vê a oportunidade e se joga. Se vai dar certo, se vai dar errado, lá na frente a gente resolve. Mas ele é apelidado pelos pares dele como kamikaze. Realmente. Teria que ser o quê? Empreendedor. Sim. É um louco... Mas é empreender Sempre isso. os exemplos. O dono da Centauro quebrou 5 vezes, ou 4 vezes, antes de construir a Centauro, que hoje é a maior rede de loja física de esporte do país. Perfeito. Então, não tem esse medo, assim. Sim. Se ele tivesse medo, ele pararia, não teria Centauro. Sim. E acreditar em você mesmo, né? Eu sei história de grandes profissionais, vou citar o nome aqui, mas grandes profissionais de arquitetura, da cirurgia plástica, que não acreditavam neles, e todos eles foram grandes nomes e expoentes nacionais, mundiais. Isso aí. Só depois de acreditar e realmente apostar nele nisso aí, né? Falar aqui bom. De outra... Que se a gente falar aqui tem que acontecer, né? Claro. Isso é muito bom. Tá gravado. Então, cursos dos Colabora de CDR já estão rolando. A feira, nome limpo. Isso. Com a CDR Jovem. Exatamente. Que eu fui falar com o Júnior, ele falou, já tô contando com isso e vai acontecer e vambora. Já tô acreditando nisso aí. Acho que provavelmente quando esse episódio for ar, já vai estar na beiradinha de acontecer. Então já fica ligado aí. Só para vocês sentirem, lá quando essa matéria for ao ar, já vai ter aumentado. Mas nós temos mais de 28 mil pessoas com nome negativado na CDR. E quantos milhões? Mais de 50 são 28 milhões de reais na cidade. Mais de 50 mil pessoas. E mais 50 mil nomes negativados. Mais de 50 mil pessoas e mais de 28 milhões, isso aí. E aí, se a gente coloca as empresas em contato com o cidadão... Isso a gente está falando
de quem está negativando aqui dentro da CDL. Se a gente for falar de Argos Paraíba, Enel, Vivo, as principais de telefonia são que não negativos com a gente, esse número pode ser com certeza bem maior. Então, a gente vai estar criando uma oportunidade de todo mundo conseguir agora atualizar, né? Uma marca CDL jovem, trazer essas empresas para negociar com essas pessoas, porque é bom para o comércio todo. Sim. Retoma o poder de compra, melhora para o consumidor. Vamos ter refis no IPTU. Já foi entregue essa proposta, vamos ter refis no IPTU, nós estamos brigando por isso aí, mas vamos ter refis também nas suas dívidas também. Suas dívidas com o comércio, a gente vai ter refis também. E a gente tem um universo, né, que a gente já estava estudando, fazendo esse levantamento, que tem gente com nome sujo com R$300, R$400, então não é algo também muito longe de ser resolvido. E de você poder passar aí a Black Friday e o Natal com seu nome limpo, né, que eu acho que é mais importante. Isso aí. Excelente iniciativa CDL Jovem. Vai ser mais um golaço. Mais um golaço. Tem. E para fazer um golaço tem que ter uma tabela boa, uma troca de passe legal. Mas, aproveitando que o nosso patrocinador já está na tela, não é só a gente que ganha presente. Muito obrigado, Sicredi, são queridos aí. Já tive a oportunidade de conhecê-los. É uma cooperativa que está fazendo um bom trabalho aí na cidade. Que legal. Acreditando no desenvolvimento, no crescimento da nossa região. Aí, ó, uma squeeze linda. E um boné. Olha só, obrigado, Sicredi. Boné bonito, Correr aí, ó, com Sicredi. Muito obrigado, é uma instituição também, portas abertas, que a gente já fez várias parcerias, a Jocely lá também. Foi muito bom, já sei que vou pedir de novo. Antes do nosso brinde, antes que a Vivaco puxe novamente nossa orelha, como a gente está no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like aqui pro nosso podcast, compartilha esse papo com quem você acha que vai agregar. Temos outros papos aqui também para você compartilhar. Manda no seu grupo de empresário, no seu grupo da família. E vamos fazer esse papo de negócio chegar a mais gente. E você, empresário, em breve pode estar aqui também com a gente conversando. Vamos ter um negocinho que pode indicar para uns 10 amigos o podcast da pirâmide aí que a gente Se você indicar para uns 10 amigos, se eu não aparecer, você ganha um curso da escola. Aí a gente vai dar um curso para você. Via CDL. Inclusive, deixa no comentário, né, quem você acha que está despontando aí, que você quer ouvir aqui, trocando esse papo, essa ideia com a gente. Vamos embora. Então, tá bom? Pessoal, um brinde aí, Tarcísio. Foi um prazer, muito obrigado. Ótimo.